Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes. Seja na escola com os amiguinhos da escola, seja em casa com a sua família, seja aí na rua brincando com seus amiguinhos da rua onde você mora. Não importa onde você estiver, mas se você estiver na companhia do nosso amigo Jesus e do doce amado Espírito Santo, com certeza você vai estar bem acompanhado. E aí, prontos para ouvir mais uma bela história dessa série bíblica que nós estamos aprendendo sobre juízes, Deus escolhe seus líderes? Antes de começar a contar a nossa história de hoje para vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta para você aí do outro lado. Você por acaso tem medo de alguém? Ou de alguma situação? Às vezes você tem assim um amiguinho lá na escola que é aquele metido a valentão, que gosta de resolver tudo na base do soco, da porrada, aí você fica assim meio receoso de ficar perto dele, ou de passar perto dele e ele achar que você tá querendo confusão com ele. Às vezes ele mora assim numa rua perto da sua rua, até na mesma rua que você mora, você quando tá vindo da escola ou indo, você corta a volta de onde ele mora para evitar de confusão. Por quê? Porque às vezes você tem medo dele, ou às vezes você tem medo também de passar perto da casa de algum adulto ou de algum local aonde você sabe que ali as pessoas são de má índole, que não tem coisa boa no coração, não tem atitudes legal. Pois bem, o nosso personagem de hoje também, nós vamos aprender que ele tinha muito medo dos inimigos do seu povo. Isso mesmo. Nós vimos no nosso encontro passado que o rei Jabim e o seu exército foram derrotados. E depois deste período, né, que eles foram derrotados pela profetisa e juíza Débora, junto com o comandante Baraque. E aí depois que ele foi derrotado, o povo de Israel viveu em paz durante 40 anos. Mas o povo de Israel voltou a fazer coisas erradas que desagradavam a Deus. E Deus ficou muito triste com isso. E aí Deus enviou outro povo, né? Aqui o povo que tinha conquistado o povo de Israel era o povo da Síria. E agora Deus mandou outro povo para poder ir e fazer com que o povo de Israel ficasse escravo deles. Então agora o povo de Israel estava sendo escravo do povo chamado Midianitas. E os Midianitas, eles eram tão ruins que os israelitas tinham que se esconder em cavernas e em outros lugares seguros das montanhas, porque eles se sentiam os mais fracos do que seus inimigos. E os midianitas destruíam as suas plantações, roubavam as ovelhas, as vacas, os jumentos. Não sobrava nada para os israelitas. E o povo sofreu e empobreceu muito por causa desses inimigos. E Deus permitiu que eles sofressem assim para que eles se lembrassem que sem Deus eles não conseguiam nada. E foi isso que aconteceu. Israel pediu socorro a Deus mais uma vez. E Deus ouviu e decidiu escolher um líder para libertar o seu povo daqueles inimigos, que eram os midianitas. Então, por causa de tudo o que estava acontecendo em Israel, um homem da tribo de Manassés, chamado Gideão, resolveu separar os grãos de trigo da sua palha num lugar em que se pisava as uvas. Então, ele pegava o trigo durante a noite e ia até o lagar. Lagar era uma espécie assim de uma... vamos colocar assim na linguagem de hoje, que era tipo uma caixa bem grande, feita ou de madeira ou de pedras assim, lisas, juntadas com barro, porque naquela época não tinha cimento ainda.
E ali as pessoas colocavam as uvas para pisar as uvas e fazerem o vinho. Então não era um lugar apropriado para quê? Para você colocar o trigo e ir com o pau e bater no trigo para soltar os grãos das folhas, né? Da sua palha. Pois se ele fizesse isso no lugar apropriado, os midianitas rapidamente apareceriam e roubariam tudo. Então, de repente, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: Você é corajoso, Gideão, o Senhor está com você. Só que Gideão respondeu: Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contavam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Deus nos abandonou e nos entregou aos midianitas. E aí então Deus lhe ordenou: vá com toda a sua força e livra o povo de Israel dos medianitas. Sou eu que estou mandando que você vá. Mas Gideão, ele não se sentia capaz de realizar uma missão tão difícil como essa. E ele disse: Senhor, como eu posso libertar o povo de Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. A resposta de Deus foi simples: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se fosse um só homem. E aquelas palavras animaram tanto Gideão que ele pediu ao Senhor que lhe desse uma prova de que realmente estava falando com um mensageiro de Deus. E Gideão pediu para que o anjo não desaparecesse, que ele voltaria logo com um presente. E aí o anjo ficou lá aguardando Gideão. Aí Gideão foi e trouxe uma comida, né, para o anjo. Ele correu, preparou um cabrito com calda e alguns pães e levou tudo e entregou ao anjo. Quando tudo estava pronto, o anjo pediu que ele colocasse tudo em cima de uma pedra e derramasse a calda em cima. Então o anjo pegou a carne, os pães, e saiu fogo da pedra, queimou tudo, e o anjo do Senhor desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor, e ele ficou tão maravilhado com tudo que tinha visto, que ele edificou ali um altar para Deus, e deu o seguinte nome: o Senhor é paz, ou seja, Jeová Shalom. E naquela mesma noite, Deus pediu que Gideão derrubasse o altar de Baal, o deus dos midianitas, e que ele edificasse um altar ao Senhor. Então, Gideão fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado ele fazer. No outro dia, quando os homens da cidade viram o altar de Baal derrubado e o bosque destruído, eles ficaram com muita raiva. E eles queriam saber quem havia destruído seu ídolo. Quando souberam que tinha sido Gideão, eles quiseram matá-lo. Aí eles falaram: não vamos matar só Gideão não, vamos matar o povo todinho. E Gideão confiou em Deus, pois sabia que mesmo que tivesse que combater, sairia vencedor. E aí, o que Gideão fez? Gideão tocou a buzina e um grande povo, né? Um grande exército das tribos de Manassés, da tribo de Azer, de Zebulon e de Naftali se juntou a ele. Quando o exército estava todo reunido, aí Gideão resolveu fazer uma outra prova com Deus. Ele falou bem assim, ó: se o Senhor está realmente comigo, amanhã esta lã estará molhada e o chão em volta dela vai estar todo seco. E no outro dia de madrugada, do jeitinho que Gideão tinha pedido, o Senhor mostrou. Tava lá aquela lã toda molhada e o chão tudo seco. Mas Gideão quis fazer
Mais uma prova com o Senhor. Aí ele falou: Senhor, agora eu quero ao contrário. Se o Senhor é mesmo comigo, amanhã vai estar o chão todo molhado e essa lã seca. E do jeito que ele pediu, o Senhor fez. E na noite seguinte, quando ele acordou bem cedo, tudo tinha acontecido como ele havia pedido. E essas respostas fortaleceram a fé de Gideão. Agora ele não precisava ter medo de nada, pois Deus estava com ele. E o nosso versículo de hoje, crianças, ele fala sobre isso. Está lá no livro de Salmos, no capítulo 118 e no verso 6. Olha só o que o salmista fala aqui, ó. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal alguém pode me fazer? Salmo 118 e verso 6. Então, essa história de Gideão, ela é linda por quê? Porque às vezes você tá aí, como eu falei, com medo de um amigo metido a valentão, né? Às vezes tem medo de algum adulto também que possa fazer alguma coisa, né? Alguma maldade contra você. Mas aqui, ó, Deus está falando. Se o Senhor está comigo, do que eu vou ter medo? Vou ter medo de alguém? Que mal alguém pode me fazer se o Senhor está do meu lado? Eu não preciso ter medo. Então, ó, às vezes também você tem medo de você, criança cristã, de falar de Jesus para o seu coleguinha. Eu tenho medo de eu ir falar com ele e ele acabar falando, não enche o saco, me empurrar, ou então de falar com a professora que eu estou incomodando ele, ou ir falar para minha mãe que eu estou incomodando. Você não tem que ter medo de falar de Jesus, você tem que ter intrepidez, você tem que ter alegria, você tem que querer falar de Jesus para o seu amiguinho. E você também não precisa ter medo de nada, porque Deus está com você. Se você tem Deus do seu lado, ó, como está aqui ó, o versículo, ó, o Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal alguém pode me fazer? Salmo 118, 6. Então, se Deus está com você, por que você vai ter medo? Você não tem que ter medo de situações, de problemas, de pessoas. Você tem que ter cuidado, porque a palavra de Deus também fala que nós devemos orar, ou seja, falar com Deus, mas nós também temos que vigiar. Você não é porque você tem Deus do lado que você vai querer se colocar em situação de risco. Não, isso não, né? Tem que vigiar. Se você sabe que um lugar onde um caminho por onde você vai passar, você está correndo risco de vida ou risco de... Você sabe que uma avenida onde você tem que atravessar é uma avenida perigosa, você não vai falar, o Senhor está comigo e o carro está vindo e você vai e atravessa. Não, você tem que ter o quê? Preservação da sua vida. Mas tem coisas que nem... gente tem medo de barata, tem medo de formiga, tem medo de coisa, de insetos, de bicho pequeno. O bicho tem mais medo da gente que é grande do que ele. A gente tem que ter medo dele. É lógico que tem pessoas que não tem medo, tem pavor, que às vezes alguma situação que passou e aquilo ficou ali internalizado dentro de si e a pessoa acabou desenvolvendo pavor pelo inseto, por situações. Mas isso é coisa que você tem que orar e pedir pro Senhor, falar, Senhor, tira esse medo de mim. Eu não posso ter medo, se o Senhor está comigo, eu tenho que ser forte e corajoso. Então pede para Deus que Ele vai te ajudar a você abandonar este medo de coisas que podem ser resolvidas, situações que podem ser resolvidas, como eu falei. Preservação da vida, você tem que ter aquele medo de preservação da vida. Eu não vou pegar, enfiar o dedo do meu olho e falar, o Senhor está comigo, vou enfiar o dedo do meu olho, não vai acontecer nada. Se eu tiver com a unha grande com alguma coisa na mão, eu posso furar meu olho e ficar cega? Eu não tenho medo de atravessar a rua, no mesmo carro também, que o Senhor vai me proteger. Não, isso daí é atestado de bobice, né? Então, você tem que ter o medo de preservação da vida. Não se colocar em situações de risco à sua própria vida. Porque o dono da vida é Deus. Ele nos dá vida e pede para que nós o quê?
cada um de nós cuidemos da nossa vida. Então nós temos que cuidar desse corpinho aqui que ele deu para que o espírito dele habitasse dentro, tá bom? Mas tem situações que você não precisa ter medo. Não ter medo de terminar o ano e não passar de ano, ter medo do coleguinha que é metido a valentão, ter medo da mãe brigar porque você fez coisa errada. Fala a verdade para ela se você fez coisa errada, que com certeza ela vai te dar uma bronca ou te colocar de castigo, mas não é coisa assim de outro mundo, não é? Porque quem fala a verdade não merece castigo. Às vezes você pensa que a sua mãe vai te dar uma bronca porque você fez coisa errada e acabando ela não vai dar bronca nenhuma. Por quê? Porque você foi e falou a verdade. Então, eu não posso ter medo de coisas que eu posso resolver. Eu tenho um medo que eu tenho que ter, sim, é o medo do quê? De não ter Jesus dentro do meu coração, de não aceitá-lo e recebê-lo como meu Senhor e Salvador e acabar indo morar no inferno. Então, esse é o medo que eu tenho que ter. Medo de deixar de ser pecador. Então, eu tenho que deixar de ser pecador. Eu tenho que confiar que Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz, para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Porque se eu não tiver Jesus no coração, como é que eu vou pedir para ele me defender se eu não quero saber dele? Então, esse é o medo que eu tenho que ter. Medo de não querer saber de Jesus, medo de não ir morar no céu. Então, para isso, eu preciso o quê? Confiar que Jesus vai estar do meu lado me ajudando. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês que fala sobre isso, sobre você ter medo, que você não deve ter medo, ó. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. E aí, o que a Bíblia diz? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal alguém pode me fazer? Salmo 118, 6. Bom, turminha, vamos agora fazer uma oração para pedir para o Senhor estar do nosso lado, tirar o nosso medo. E você que ainda não tem Jesus no coração, convida ele para vir morar no seu coração. Vamos lá? Papai do céu, eu te agradeço, Senhor, por mais esse lindo dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Senhor, também te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus ali naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Eu confesso, Senhor, que sou pecador, que às vezes tenho pensamentos, digo coisa e pratico coisas que não são do seu agrado. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor entre aqui no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador da minha vida. Querido Jesus, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Jesus, me ajude também a abandonar esse medo que eu tenho de coisas, de situações, de pessoas. Esteja do meu lado, me protegendo. Coloca seu anjo à minha direita, à minha esquerda, na frente e na retaguarda. Assim como o Senhor diz no Salmo 91, que o seu anjo acampa ao redor daqueles que te temem e os livra. Então me livra de todo o mal deste mundo, seja de pessoas, seja de situações, seja de problemas. Eu te agradeço, papai, pelo Senhor fazer parte da minha vida. Obrigado, Espírito Santo, por ser a minha companhia constante do meu lado. Amém. Bom, turminha, no nosso próximo encontro eu vou continuar com a história de Gideão, que não acabou assim não, porque nós vimos aqui que ele fez o teste para que saber se Deus estava do lado dele. E aí Deus mostrou que estava. E aí, o que aconteceu? Será que ele conseguiu vencer os midianitas? Aguardo vocês aqui no nosso próximo encontro para saber o que aconteceu. Um beijo e tchau, tchau!